Bem, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para a Escola de Ciência e Tecnologia. Essa aula é a aula de exemplos de combinações lineares, tá? Então, eu vou fazer dois casos aqui, um no R2, um no R3 e um no espaço de polinômios de grau menor ou igual a 2, tá? Para a gente ver como é que a gente lida com esses espaços diferentes aí, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira questão, né? Considere os vetores seguintes vetores em R3. Né? Então, eu vou considerar um vetor V aqui, que tem, que é o vetor 1, menos 2 e 5, né? E os vetores 1, que é 1, 1, 1, o 2, que é 1, 2, 3, e o 3, que é 2, menos 1, menos 1, 1, certo? E eu quero escrever o vetor V como combinação linear dos UI. Certo? Se possível, né? Se possível. Pode ser que não dê, né? Então, qual que é o procedimento? O que eu quero dizer, né, com escrever esse cara como combinação linear, né? Usar essa palavra aqui. O que significa isso, né? Significa que eu quero fazer essa equação aqui, né? Eu quero escrever V é igual a, sei lá, x vezes 1, fazer alfa, né? Alfa vezes 1 mais beta vezes o 2 mais delta vezes o 3, tá? Eu vou fazer o delta porque o gama ele é meio chatinho de escrever aqui, certo? Ou seja, combinação linear, ou seja, eu quero escrever o V como uma soma dos múltiplos desses três vetores, né? E quando eu falo, olha, desses três vetores, né, eu estou querendo dizer exatamente esses três. Pode ser que alguma dessas componentes, desses coeficientes aqui seja zero? Pode, tá? Mas eu preciso descobrir e pode ser que eu não encontre, pode ser que o V não seja a combinação linear desses caras, né? Então, isso aqui é uma equação, né? A gente pode chamar atenção para o fato disso aqui ser uma equação vetorial, né? Só para lembrar, esses caras aqui são vetores, né? Eu não estou colocando setinha em cima de vetor, porque eu quero que a gente possa falar do vetor como uma entidade um pouquinho mais abstrata, tá? Mas lembra que esses caras são vetores e eu vou tentar manter essas letras gregas aí para os nossos escalares, no caso, números reais, né? Eu estou no R3. Então, isso é uma equação vetorial, né? E para resolver isso, eu vou transformar num sistema de equações, né? Uma para cada componente, basicamente. Então, traduzindo isso aqui, né? Quem que é V, o 1, o 2 e o 3? Eu tenho esses caras, eles são dados. Então, isso aqui é 1 menos 2 e 5, esse é o V, é igual a alfa vezes 1, 1, 1, mais beta vezes 1, 2, 3, mais delta vezes 2 menos 1, 1. Você poderia usar x, y, z? Poderia, tá? Mas eu vou manter a nossa letra grega aqui. E agora, eu continuo tendo uma equação vetorial, certo? Esses caras entre parênteses são vetores, afinal. Mas agora eu tenho uma regra. Como é que eu vejo se um vetor é igual ao outro, né? Eu posso, vamos escrever isso aqui agora. Eu estou igualando, né, o mesmo vetor. Estou igualando um vetor a outro. Lembra que essa combinação linear aqui é uma soma, né, de vetores e cada vetor desse é um múltiplo. É uma multiplicação de um certo vetor dado por um escalar. Então eu vou fazer assim, eu vou escrever esse cara aqui como um vetor só. Eu vou efetuar esse lado direito da nossa equação aqui, né? E como é que a gente faz isso? Bom,
eu multiplico esses escalares e eu vou somar esses caras componente a componente. Então, a primeira componente vai ficar alfa mais beta vezes 1 mais delta vezes 2. 2 delta, certo? 2 delta. Essa é a primeira componente. A segunda componente é 1 vezes alfa mais 2 beta menos delta, né? Menos 1 vezes delta. E a terceira componente é alfa mais 3 beta mais delta, certo? Esse é o nosso lado direito da equação. E eu quero igualar isso com o vetor 1, menos 2 e 5, né? E aí, como é que eu igualo vetores? Bom, eu tenho a primeira componente com a primeira componente, tenho a segunda componente com a segunda componente e tenho a terceira componente com a terceira componente, certo? Elas têm que ser iguais uma por uma. Então, na prática, o que eu vou ter é cada uma dessas equações, né? Fazer assim, ó. Assim. Isso. Cada elemento desse aqui, cada componente do meu vetor vai ter uma equação. Então, minha equação vai ficar... Para a primeira componente, eu tenho alfa mais beta mais 2 vezes delta igual a 1. A primeira componente igual à primeira, né? Segunda componente aqui, alfa mais 2 beta menos delta é igual a menos 2. E a terceira componente, alfa mais 3 beta mais delta é igual a terceira componente, que é 5. Nota o seguinte, agora eu tenho aqui um sistema de equações escalares, né? Agora aqui eu só tenho escalares nesse sisteminha. E ainda, você pode acrescentar que é linear, né? Agora, olha só. Até esse ponto aqui, ó. Cadê? Até esse ponto aqui, daqui para cima, eu estava usando as regras do espaço vetorial. Como é que eu multiplico alfa vezes um vetor? Não vai dar alfa, alfa, alfa. E aqui vai ser beta, 2 beta, 3 beta. E aqui vai ser 2 delta, menos delta, delta, quando eu faço essa multiplicação. Aí eu tenho esses 3 vetores, eu somo esses 3 vetores componente a componente. Então vai ficar alfa mais beta mais 2 delta. A segunda componente fica alfa mais 2 beta menos delta e assim por diante. Ou seja, daqui para cima eu usei as regras do espaço vetorial. E aí eu verifiquei a igualdade, né, desses dois elementos, comparei esses dois objetos e ao comparar esses dois objetos eu tive um sistema de equações. Então o que vai acontecer? Se eu mudar o meu espaço vetorial, a gente vai ver no outro exemplo, se eu estiver usando outro espaço vetorial, o que vai acontecer é que até aqui o problema vai ser diferente. Daqui para baixo vai ser igual, porque eu transformei num problema de escalar. E nosso espaço aqui são sobre os reais, né, ou sobre os complexos, né, mas a gente vai ter essa equação aqui. E as minhas incógnitas são o alfa, o beta e o delta, nesse caso aqui, né, que são justamente, olha, os meus coeficientes, certo? Então eu tenho o alfa, o beta e o delta, certo? Esses caras são a solução do meu problema. Eu quero descobrir quem são esses caras, certo? Ou descobrir se eles existem, né? Então, lembrando lá da nossa aula, eu tenho 3 casos. Esse sistema pode ser possível e determinado, então, ou seja, eu vou ter uma combinação única de alfa, beta e delta que satisfaça isso. Ele pode ser possível e indeterminado, então, no caso dos reais aqui, eu vou ter infinitas combinações de alfa, beta e delta, tipo, um deles vai ser uma variável livre, aí os outros vão estar escritos, por exemplo, alfa é livre e beta e delta dependem de alfa, por exemplo. Né? Pode acontecer, né? E aí, nesse caso, eu vou ter infinitas soluções, ou seja, existem infinitas formas de eu escrever esse vetor como combinação desse. Ou então o sistema pode ser indeterminado, ou impossível, aliás, e aí eu não tenho... não existe alfa, beta e delta que satisfaçam essa equação aqui. Quer dizer que o vetor V não é combinação linear dos vetores o 1, o 2 e o 3. Né? Então, a gente precisa resolver esse sistema agora. Ou, se você preferir, escrever esse cara como um... vou colocar aqui, né? Você pode escrever esse cara como um sistema matricial, né? 1, 2, 1, 2, menos 1 e 1, 3, 1. Vezes alfa, beta, delta.
alfa, beta, delta é igual a 1 menos 2 e 5. Né? Você pode escrever desse jeito. E aí, se você reparar, olha quem que a gente tem aqui. Não são os nossos vetores, olha. Né? A gente vai trabalhar com essa ideia de ter os vetores que estão no meu problema nas colunas aqui de uma matriz várias vezes ao longo desse curso, tá? Mas, cuidado que o jeito que a gente pega esses números, aqui no caso dos reais, é mais ou menos trivial, né? Do RN é mais ou menos trivial, mas nas próximas aulas a gente vai ver como é que a gente consegue esses números aí para espaços vetoriais um pouquinho mais chatos, tá? Bom, aí você resolve esse sistema linear do jeito que você quiser, tá? Do jeito que você está acostumado lá, que você aprendeu em VGA, que você aprendeu às vezes no ensino médio, do jeito que você está acostumado a resolver. É só uma questão de resolver o sistema linear, tá? Se você quiser, você pega o determinante desse cara aqui e descobre se tem solução ou não, para economizar o trabalho de fazer a conta, talvez. Mas calcular determinantes às vezes é meio demorado também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conta, né? Eu vou escalonar esse sistema, mas eu gosto de escalonar ele mostrando as equações ainda, tá? Tem gente que prefere escrever em matriz e escrever em matriz, mas eu acredito que a gente consegue olhar um pouquinho mais o que está acontecendo com o sistema escalonado, tá? Com escalonado explicitamente, tá? Então, vou fazer assim, eu vou eliminar o alfa aqui das duas de baixo, né? Então, vou fazer o seguinte, olha, a linha 2 recebe a linha 2 menos a linha 1 e a linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 1, tá? Para eu eliminar esse alfa. Posso fazer ao mesmo tempo porque elas são independentes, tá vendo aqui? Na linha 3 eu não estou mexendo, não dependo da linha 2, né? Então posso fazer isso. E aí, esse meu sisteminha vai ficar assim, então. A primeira equação está igual, né? Alfa mais beta mais 2 delta igual a 1. A segunda aqui vai ser alfa menos alfa, sem nada. Aí 2 beta menos beta, então vai ficar beta aqui. A segunda equação é beta. E aqui eu tenho menos delta, menos 2 delta. Então isso aqui vai dar menos 3 delta. E aqui eu vou ter menos 2 menos 1, que dá menos 3. Certo? Aí, agora linha 3 recebe linha 3 menos linha 1. Então o alfa cancela, né? Alfa menos alfa. Aí eu tenho 3 beta menos beta. Então aqui vai aparecer 2 beta. Aqui, delta menos 2 delta. Vai ficar menos delta aqui, igual a 5 menos 1, 4. Né? Agora, eu preciso eliminar o beta daqui, né? Então, eu vou fazer a linha 3 recebe a linha 3 menos 2 vezes a linha 2, né? E aí, meu sistema fica escalonado. Alfa mais beta mais 2 delta igual a 1. Beta menos 3 delta igual a menos 3. E aqui vai ser 2 beta menos 2 beta, 0. Delta menos delta, menos 2 vezes menos 3 delta, isso vai dar na hora que eu delta menos 2 vezes, isso aqui vai ficar mais 6 delta, e então isso aqui vai ficar 5 delta igual a 4 vezes, 4 menos 6. Então, o que é 4 mais 6? 10, né? Então, eu tenho que delta igual a 10, ou seja, beta menos 30. Opa, delta igual a 2, né? 10 dividido por 5. Beta menos 3 vezes 2 é igual a menos 3. Quer dizer que isso aqui é beta igual a 3, né? Isso aqui vai sair como mais 6 para o outro lado, então beta igual a 3. E alfa mais beta, que é 3, mais 2 vezes 2, que é 4, né? Então, isso é 1. Então, alfa mais 7 igual a 1 implica que alfa é igual a menos 6. Então, olha só, consegui aqui, né? Meu delta, meu beta e meu alfa. E aí, eu substituo esse cara aqui, né? Então, eu vou ficar finalmente com 1. Opa. 1 menos 2, 5 é
menos 6 vezes 1, 1, 1, mais 3 vezes 1, 2, 3, mais 2 vezes 2 menos 1, 1. Tá? Agora, a gente precisa verificar. Fazer um tira-teima aqui, né? Então, verificando a prova real, né? E aí é relativamente fácil, porque é só executar essa conta, né? Isso aqui é 1 menos 2 e 5 é menos 6 menos 6 menos 6 mais 3, 6, 9 mais 4 menos 2, 2. Ou seja, isso é menos 6 mais 3 mais 4, menos 6 mais 6 menos 2, e ó, já tá, parece que tá ok aqui. E menos 6 mais 9 mais 2. Né? Então, executando essa conta aqui, menos 6 mais 7 dá 1, menos 6 mais 6 é 0, menos 2, e 9 mais 2 é 11, menos 6, 5. E aí, funcionou. Né? Verificado. Então, ou seja, né, para eu escrever V como combinação linear desses caras, né, V é igual a menos 6, 1, mais 3, U2, mais 2, U3. Né? Nota que essa combinação deu única, né? Meu sistema deu possível e determinado, eu não fiquei com nenhuma variável livre. Tá? Então, uma característica que a gente vai ver depois, né? Que é pelo fato de eu ter 3 vetores aí e ter conseguido uma solução. Né? Então, o fato de eu ter esses 3 vetores e ter conseguido uma solução no R3 quer dizer que está garantido para mim que ele é possível e determinado, que eu vou ter uma única solução. Né? Já adianto para vocês, a gente vai ver quando a gente estudar base e dimensão, que no R3, ou eu consigo escrever exatamente uma combinação, qualquer vetor do R3 eu consigo escrever exatamente como uma combinação de 3 vetores do R3, ou eu não consigo escrever como combinação daqueles 3. Tá? Ou tem exatamente uma solução, ou não tem. Para escrever um vetor do R3 com a partir de 4 vetores do R3, aí eu posso ter os 3 casos. Eu posso ter um caso em que não dá para escrever um certo vetor como combinação linear daqueles 4. Eu posso ter o caso em que eu tenho infinitas combinações possíveis, ou tem o caso em que eu tenho exatamente uma combinação linear possível, certo? Então, esse aí é o caso do R3 em que a coisa funciona. Você vai resolver esse sistema, você pode, se você não conseguir, se você encontrar alguma coisa tipo 3 igual a 0, por exemplo, né, aí quer dizer que não tem solução e aí esse vetor não pode ser escrito como combinação linear dos outros. Se na hora que você fizer esse escalonamento você obter uma variável livre, né, então, por exemplo, aqui eu estou fazendo a conta aqui e aí some esse delta. Acabou, delta é variável livre. Então, teoricamente, o delta é livre, então para qualquer valor de delta eu vou ter os outros alfa e beta aí dependendo dele, né? Mas para qualquer valor de beta, delta, por exemplo, eu encontraria um valor de alfa e um valor de beta, e aí eu teria infinitos casos. Né? Então, tudo se passa aqui pelo jeito que você, pela solução desse sistema linear, tá? Bom, beleza, agora vamos lá para o caso do polinômio, né? Espaço de polinômios aí que foi bastante polêmico aí nas dúvidas do pessoal. Né? Então, espaço de polinômios. Né? Agora vamos pensar assim, eu vou chamar esse espaço de P2 de R, tá? Pelo seguinte, esse é o P2 de R. Pelo seguinte, aliás, P de R, tá? P2 de R seria os polinômios de grau menor ou igual a 2, mas eu vou pegar os polinômios P de R quaisquer. Esse R aqui quer dizer que, por exemplo, eu vou ter A1 A0 mais A1T mais A2T quadrado, etc., mais ANT elevado a N. Né? Então, ANT elevado a N. Tá? São polinômios assim. E quando eu digo que isso é real, quer dizer que é tudo real aqui. Tá? Os A são reais, os T são reais, e aí o resultado do polinômio vai ser real também. Poderia ter polinômios sobre complexos? Poderia, né? Mas vamos olhar para os reais por enquanto. Para os complexos não muda muita coisa,
quando a gente precisar trabalhar com polinômios complexos, a gente vai estar num estágio aí de habituação com essas coisas, que o fato de eu estar trabalhando com números complexos não vai trazer muita novidade, tá? Então vamos considerar polinômios reais aí, né? E nesse espaço vetorial, eu quero escrever o vetor v, né? Igual menos 3 mais 4t mais t ao quadrado, né? Como combinação linear de 1, usar a mesma notação, né? 1, que é um polinômio, né? 5 menos 2t mais t ao quadrado. O 2, que é menos 3t mais 2t ao quadrado. E o 3, que é 3 mais t. Tá? Nota que eu estou escrevendo os polinômios aqui na ordem contrária do que a gente está acostumado aí em cálculo, em pré-cálculo, né? E colocando as menores potências no começo e as maiores para o final. Por quê? Porque com essa notação, eu posso ficar colocando novos termos aqui no final e aumentando a potência. Porque eu sei que, assim, a menor potência de t que aparece no polinômio é t elevado a zero, que é o termo constante. Então, do lado direito aqui, do lado esquerdo aqui, eu não vou acrescentar nada, né, para eu manter a ordem. Agora, se eu quiser colocar termos novos, eu vou colocar do lado direito. Então, por conveniência, em álgebra linear, a gente faz assim, porque depois a gente vai ver que eu posso construir, na próxima aula vocês vão ver que um conjunto gerador desse conjunto é 1t, t quadrado, etc. Né? Então, se eu estou falando, eu estou no P2, então eu paro no t quadrado. Né? Aqui. Se eu estou no P3, aí eu estou no t quadrado, vou ter t ao cubo. Né? Então, essa ordem aqui ela vai ser importante depois, então a gente acaba convencionando escrever os polinômios nessa ordem. Tá? Eu vou considerar o P de R, que são todos os polinômios. Tá? Isso é um espaço vetorial também. Né? Um subespaço vetorial, inclusive, do espaço vetorial das funções contínuas, porque todo polinômio é uma função contínua, e as funções contínuas são um subespaço vetorial das funções reais, que também formam um espaço vetorial, certo? Todas as regrinhas funcionam. Então, a regra de adição é a regra de adição de polinômio, tá? E lembra que eu estou falando da expressão, tá? Isso aqui independe do valor de t. O t ele está aí basicamente como um adorno, falando, olha, tem uma relação, esse número aqui tem um papel lá na hora que eu vou trabalhar com esse cara, mas o t em si, ele é a minha variável e o valor do t não vai influenciar em nada, o t ele fica quietinho ali e você não vai achar o valor de t nunca, tá? Então cuidado com o seu reflexo de olhar isso aqui e falar, eu vou tacar um Bhaskara aqui. Não, a gente não quer fazer nada com o t, a gente está trabalhando com a função. Então assim, imagina aqui, eu quero descobrir o seguinte, eu tenho 3 polinômios, né? Então eu tenho o v, por exemplo, né? Então vou fazer mais ou menos aqui, tá? Não vou reproduzir exatamente o cara que está aqui, mas a ideia é a seguinte. Eu tenho o meu v, que é um polinômio... Bom, vai ser uma parábola, né? Sei lá, vai ser uma parábola assim. Esse aqui é meu v, né? Aí eu tenho o u, que é um cara assim. Então ele vai ser... vamos pensar. Quando t igual a 0, ele vale 5. Quando t igual a menos 3, então o u vai ser um cara assim, sei lá. Né? O 1, né? Então meu u1... Vou pegar assim. Meu U1 vai ser assim. Aí meu U2 é um cara que passa pela origem aqui, né? Então, meu U2 pode ser um cara, sei lá, assim. Esse aqui é meu U2. E o meu U3 é uma reta, né? 3 mais T é uma reta assim. Então, esse aqui é o U3. Tá vendo? Eu tenho 3 funções. Eu quero descobrir o seguinte. Tem algum jeito... Esses gráficos aqui eu estou chutando, tá? Eles não são necessariamente os gráficos dessas funções. Só o 3t, 3 mais t que é parecido. Mas a ideia é a seguinte. Eu consigo somar essas 3 funções para bater essa função azul aqui do v? Existe uma maneira de fazer isso? Tá? É isso que essa pergunta está fazendo. Eu tenho 3 polinômios, o 1, o 2 e o 3. E eu quero dar um jeito de somar essas 3 funções para obter uma função igual à função v. Ou seja, na hora que eu fizer o gráfico dela, vai bater em cima. Tá? É isso que eu quero fazer. Então, esse é o problema que eu estou resolvendo. Vamos resolver aqui usando o que a gente conhece de álgebra linear, né? Ou seja, eu quero escrever o seguinte. Eu quero v é igual
vamos chamar esse cara de 1. Assim. Então, V é igual a alfa U1 mais beta U2 mais delta U3, tá? Eu posso pensar de maneira um pouco mais explícita. V de t, que é uma função, é igual a alfa U1 de t mais beta U2, U2 de t mais delta U3 de t, né? E aí, explicitamente, então, eu vou ter o seguinte, esse polinômio, menos 3 mais 4t mais t quadrado, é igual ao polinômio alfa vezes 5 menos 2t mais t quadrado. Estou usando a regra de como que a gente soma polinômios, né? Então, mais beta, que multiplica menos 3 mais 2t, mais delta, que multiplica 3 mais t. Certo? E aí agora eu vou, de novo, da mesma maneira que eu fiz antes. Do lado esquerdo eu tenho um vetor, do lado direito eu tenho uma combinação linear aqui, né? Então eu vou escrever esse lado direito como um único vetor. E aí a gente usa a regra de adição de polinômio, porque eu estou no espaço dos polinômios, eu estou fazendo soma e multiplicação de polinômios. Então, isso aqui vai ficar 5α. Eu já vou juntar, tá? Eu vou pular um pouquinho de aritmética aqui. Eu vou juntar já por potências iguais, né? Então isso aqui vai ficar 5α menos 3β mais 3δ, né? Mais menos 2α mais 2β mais delta vezes t, mais, vou fazer assim, eu vou passar esse cara aqui para baixo. Né? Mais, agora, ó, tá vendo que o t eu coloquei já em evidência aqui porque ele vai ser importante. O que vai ser importante é o que está entre parênteses aqui, né? E aí o terceiro é alfa. Opa, peraí. Desculpa, gente, 3t, desculpa, menos 3t mais 2t quadrado, menos 3t mais 2t quadrado, tá? Desculpa, copiei errado aqui. Então, o beta ele não aparece aqui, né? Então fica menos 2α mais delta. E aqui vai ficar alfa mais 2β t ao quadrado, né? Por que eu separei desse jeito? Porque Opa, não, é isso. Olha só, por causa daquele meu... Esse cara aqui não tá, né? Então é só 5α mais 3δ. Isso vai facilitar a minha vida, né? Porque eu tinha esquecido do t aqui, né? Então olha só, alfa. Então o termo independente, tá vendo? O termo constante, ó, 5α. Esse termo do meio não tem um termo constante, né? Então não aparece. E aí eu tenho 3 vezes delta. Aí, a potência 1 de t. Então, alfa vezes menos 2t dá menos 2α t. E aqui dá menos 3β, menos 3β, né? Vezes t, aqui, mais delta. Certo? Agora sim. E o t quadrado, alfa t quadrado, beta, 2β t quadrado, e não tem delta. Certo? Então nota que eu separei esses caras por potências. Por quê? Porque para igualar polinômios, polinômios vão ser iguais se os coeficientes de potências equivalentes deles forem os mesmos. Então eu preciso que... Agora olha só, daqui, agora eu vou transformar essa aqui, que é uma equação. De novo, eu voltei para a nossa equação. Equação vetorial, né? E agora eu vou transformar isso em equações escalares. Como? Comparando termo a termo, né? Então eu vou precisar aqui 5α mais 3δ seja igual ao termo constante do lado esquerdo aqui, que é menos 3.
Agora eu vou olhar o termo de grau 1, que é menos 2α menos 3β mais delta igual a 4, que é o que multiplica o t. Tá vendo? Eu estou olhando só para os coeficientes. Olha, eu estou olhando só para os coeficientes. O t ele não aparece aqui, porque ele não me importa. Eu só quero comparar os coeficientes, né, que multiplicam aí. Então, deixa eu alinhar isso aqui direitinho. Mais 3δ. Igual a menos 3. E aí agora o termo t quadrado, né? Então é alfa mais 2β, não tem delta, igual a 1. Certo? Então agora eu resolvo esse sistema linear, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse alfa aqui e vou tirar o alfa desses dois de cima, tá? Porque isso facilita na hora de fazer as divisões, eu não vou ter uns quocientes dividir por 5, tá? Então eu vou fazer assim, a linha 1 recebe a linha 1 menos 5 vezes a linha 3, e a linha 2 recebe a linha 2 mais 2 vezes a linha 3, certo? Então, vamos lá. 5α menos 5α dá 0. Agora aqui, 0β menos 5 vezes 2β vai dar menos 10β, né? E o delta não muda, 3δ igual a 3 menos 5. Aliás, menos 3 menos 5, que dá menos 8. Aí aqui de baixo agora, linha 2, ó. Linha 2 recebe linha 2 mais 2 vezes linha 3. Então, menos alfa mais 2α dá 0. Aí, menos 3β mais 4β dá beta. E o delta não muda. Igual a 4 mais 2, 6. E, finalmente, a última fica aqui. Alfa mais 2β igual a 1. Agora eu só vou reorganizar a ordem das equações aqui, né? Alfa mais 2β igual a 1, está escalonado. Aí, beta mais delta igual a 6 e menos 10β mais 3δ é igual a menos 8. E aí, agora eu vou fazer a linha 3 recebe a linha 3 mais 10 vezes a linha 2, certo? Para eliminar esse beta. Então aí meu sistema vai ficar igual aqui as duas primeiras, né? Continua igual. Mas a terceira vai ficar beta mais 10... menos 10β mais 10β dá 0. 3δ mais 3δ mais 10δ fica 13δ é igual a menos 8 mais 60 dá 54. Então, a gente bate a cara aqui, a gente vê que delta é igual a 4. Aí a gente vai subindo, né? Beta mais 4 é 6. Quer dizer que 6 quer dizer que beta é igual a 2. E, finalmente, alfa mais 2 vezes 2 é igual a 1. Implica que alfa é... alfa mais 4 é 1, então alfa é igual a menos 3. Né? Porque aqui fica 4, então fica 1 menos 4, que é menos 3. Certo? Então, tá aqui a minha solução. Ou seja, né? V é igual a menos 3, o 1, mais 2, o 2, mais 4, o 3. Tá? Verificando. Agora eu vou usar esses resultados para calcular a conta no polinômio. Então, meu polinômio é menos 3 mais 4t mais t quadrado. Eu quero que ele seja igual a menos 3, que multiplica
5 menos 2t mais t quadrado, mais 2 vezes o U2, que é menos 3t mais 2t quadrado, mais 4 vezes o U3, que é 3 mais t. Então, vamos executar essas contas agora de acordo com as regras de adição e multiplicação dos polinômios. Tá? Agora que eu volto para o polinômio e olho, de fato, que eu só substituí daqui para cá, né? E agora eu realmente executo as contas conforme o mundo dos polinômios manda para a gente. Né? Então, isso aqui vai ficar menos 15 menos 6t mais 3t quadrado, menos 6t mais 4t quadrado, mais 12 mais 4t. Né? Então, vamos ver. Opa, tem um menos aqui, mais aqui. Né? Menos 15, aí, agora, olha só. Mais 6t, menos 6t. E aí a gente fica com menos 15 mais 12 dá 3. Então a gente já elimina esse cara com esse. Mais 4t, já foi esse termo. Né? E aqui, menos 3t quadrado mais 4t quadrado dá mais t quadrado. E aqui é menos 15 mais 12, tem um menos 3 aqui. Funcionou. Certo? Então, você percebe que a ideia é a gente usar as regras dos polinômios até a gente chegar num sistema linear. E a gente resolve o sistema linear. Certo? Então, a gente usa as regras de adição e de multiplicação por escalar para chegar na equação vetorial. Né? E aí a gente determina, olha, essa aqui é a equação, certo? Menos 3 mais 4t mais t quadrado é igual a este polinômio, 5α mais 3δ na parte linear, menos 2α na parte constante, né? Menos 2α menos 3β mais δ vezes t, e α mais 2β t quadrado. Então, quer dizer, isso aqui é um vetor, certo? Isso aqui é um polinômio, né? Esse cara todo aqui. Né? Isso aqui tudo é um polinômio. E aí eu tenho uma equação vetorial, certo? Um vetor é igual a outro. E aí eu uso a regra de igualdade entre esses caras, então polinômios vão ser iguais quando os coeficientes forem iguais, para escrever a nossa equação escalares. Equação escalar. É um sistema de equações escalares. Nota que eu tenho uma equação vetorial, isso me dá 3 equações escalares. Né? A gente vai ver depois, na semana que vem, que justamente nesse caso aqui, eu estou olhando dentro de um subespaço de dimensão 3, papapá. Então, assim, eu vou ter 3 equações. Né? O número de incógnitas aqui é um número de vetores que eu tenho. Se eu tivesse colocado um quarto vetor aqui, ia aparecer, sei lá, um epsilon aqui, uma outra variável, e eu ia ter 3 equações, 4 incógnitas, e aí provavelmente ali eu teria chance de ter um sistema possível e indeterminado, por exemplo, que ia ter uma variável livre. Né? Então, a ideia é essa, certo? A gente reduz um problema no espaço vetorial a problemas lineares que a gente sabe resolver equação, certo? Então, esses exemplos são esses. Basta vocês agora olharem lá a lista de exercícios, os exercícios da trilha de aula, e a gente se vê na aula síncrona. Valeu!